Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Que alegria estar aqui gravando mais uma vez. Espero muito que te inspire, que te abençoe. Eu tenho meditado e eu quero trazer aqui como forma de reflexão, bate-papo, que é mais a intenção desses conteúdos por aqui. Pensado sobre intencionalidade, o quanto isso é importante para nós como cristãos, que estamos buscando amadurecer, buscando ter o caráter do Senhor moldado em nós, intrínseco em nós, para a nossa forma de vida, nosso estilo de vida, nossas escolhas, nossos comportamentos e tudo mais. Então a intencionalidade é algo que precisa fazer sentido nos nossos dias. Até porque quando nós falamos da vida cristã em si, nós estamos falando não só da liturgia, não só de cargos ministeriais, mas nós estamos falando de uma decisão. Nós estamos falando de uma mudança de vida, de uma transformação, não só intelectual, mas espiritual, de dentro, para expressar para fora aquilo, ou melhor, a quem eu sirvo agora, a quem pertence o meu coração e para onde eu estou indo, em um propósito de adoração eterna ao único Deus verdadeiro. Essa é a maior perspectiva, a maior ansiedade do nosso coração, conhecer a Cristo, estar com Ele e permanecer caminhando até que Ele retorne para restaurar todas as coisas. E falando sobre isso, a intencionalidade precisa ter um lugar de atenção para nós nesses dias, principalmente porque em meio a tudo isso, nós temos muita informação, nós temos acesso a muitas facilidades, a muitas tecnologias. Não vou nem me aprofundar nisso, porque também não domino o assunto, mas, por exemplo, tudo que nós pesquisarmos ou jogarmos atualmente, praticamente na inteligência artificial, nós vamos ter conteúdo para tudo, respostas diversas, baseadas em todos os tipos de conhecimentos já alcançados, já conectados, já reunidos em um só lugar, simplesmente em um clique, em uma frase, em uma pergunta que nós fizermos. Mas a questão não é isso, muito menos isso não é uma crítica, mas é só uma observação e um zelo que nós precisamos ter diante disso quando nós falamos da vida cristã. Porque a vida cristã, ela implica, primeiramente, em relacionamento com Cristo. E o relacionamento profundo, verdadeiro e genuíno, ele não pode ser algo artificial. Ele precisa ser algo verdadeiro, algo profundo, algo que é trabalhado e desenvolvido dia após dia. E a intencionalidade está nesse lugar. Eu preciso estar consciente do que está acontecendo e eu preciso me posicionar em relação a isso. Isso é ser intencional. Eu usar os recursos que eu tenho para que Jesus seja glorificado através de mim, através das minhas escolhas, através do meu comportamento. A intencionalidade começa nesse lugar. O que eu faço com aquilo que eu tenho consumido das Escrituras? Porque a informação, ela se difere da revelação nesse lugar. Ter apenas não basta. Saber apenas não basta. Agora, ter revelação, ter conhecimento, ter experiências com o Espírito Santo, com Jesus, com a igreja, com o corpo de Cristo, isso é o que nós precisamos buscar. Porque isso sim é sobre sermos intencionais e não sermos apenas levados por aquilo que nos dizem e acreditar apenas naquilo que nós ouvimos falar, mas nós sabemos a quem pertencemos. Nós, como cristãos, redimidos e buscando essa restauração, essa santificação diária, sabemos quem é o dono do nosso coração e damos a ele essa honra, essa autoridade e temos esse temor. Então a intencionalidade é imprescindível. E uma das formas importantes para sermos intencionais é, primeiro, conhecermos as Escrituras. Porque conhecimento é mergulhar, é parar para meditarmos nas palavras que contém esse livro sagrado que é a Bíblia, o fundamento. É aquilo que nós caminhamos em cima, é a forma com que vivemos, é os conselhos do Senhor, as instruções do Senhor, a nossa regra de fé e a verdade que nos sustenta. Então,
A primeira coisa essencial para a intencionalidade é conhecermos as Escrituras, porque o conhecimento ele vai nos fazer tomar decisões corretas. Sermos intencionais tem a ver com sermos assertivos, com sermos aquelas pessoas que conseguem discernir entre aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Para sermos intencionais, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas, porque a intencionalidade vai desagradar algumas pessoas à nossa volta. Porque nós vamos começar a nos posicionar e isso vai trazer desconforto em alguns ambientes. Porque se nós ficarmos apenas passivos diante de coisas que precisávamos nos posicionar, nós vamos estar, de certa forma, compactuando com aquilo. E não é isso que o Senhor quer de nós. Nós, como cristãos, precisamos estar nesse lugar conscientes, intencionais. Nós não vamos julgar as pessoas, nós não vamos menosprezar nada disso, mas nós vamos nos posicionar. E isso sim faz a diferença. Porque o posicionamento e a intencionalidade da vida cristã é semear o evangelho, é pregar o evangelho às pessoas à nossa volta. E isso é o que muda a realidade e a vida das pessoas quando elas têm um encontro com o Senhor através da pregação do Evangelho. Ser intencional precisa de conhecimento das Escrituras. E também sermos intencionais vai exigir coragem de nós. Tem um texto que eu estou meditando há alguns dias, tem falado muito comigo, que é Atos 17, que é o momento que Paulo chega em Atenas e ele fica indignado com a cena daquele lugar de religiosidade, de idolatria. E aquele lugar era um lugar muito importante, muito intelectual, muito filosófico. Porém, era um lugar muito idólatra, que tinha deuses para todas as coisas. Eles adoravam tudo e, ao mesmo tempo, não adoravam nada. Inclusive, tem um destaque no texto para o altar ao Deus desconhecido, de tão desesperador que era a idolatria daquele lugar. E esse é o risco que nós não podemos correr. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, de querermos agradar a todos, compactuar com todos, estar em todos os lugares, sentar em todas as mesas, sendo que isso não é possível. Quando nós nos posicionamos, nós com certeza iremos a lugares que não queremos muitas vezes, mas se tivermos uma palavra do Senhor, estivermos preparados para isso. Caso contrário, nós vamos precisar sim escolher aqueles que nós temos caminhado, aqueles que nós temos trazido para dentro da nossa casa, quais são as amizades que nós temos cultivado, quais são os ambientes que nós estamos entrando, saindo, circulando, gastando tempo, e tudo isso importa na vida cristã, porque tudo isso vai impactar diretamente a minha identidade. E para sermos intencionais, nós precisamos ter a identidade de Cristo sendo formada em nós. E isso é ser intencional. E diante de tudo isso, eu quero inspirar você a pensar como tem sido a sua rotina, como tem sido os seus dias, quais são os hábitos que você tem desenvolvido e os lugares que você tem estado, para que o Senhor possa ministrar ao meu e ao seu coração e nos alertar esses dias que é importante sermos intencionais, estarmos preparados espiritualmente para isso, para sermos referência e para testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Então esse vídeo é para te encorajar, eu espero muito que tenha te edificado. Eu te espero para os próximos. Deus te abençoe.